Meu nome é Lucas Alves de Matos. Meu nome é Milze Helena de Giovanni Guiz. Vocês querem que eu fale sobre a minha vida? Esse é um documentário, né, Nidria? Do Isso. Beto Carminati, isso, o diretor. Exatamente, o diretor Beto Carminati. Porque sempre a gente ouve, né, as pessoas falando: olha, minha vida daria uma novela, um filme, até um livro. E ele teve a ideia de fazer o Quem Quer Ser um Documentário, que as pessoas se candidatassem realmente para serem um documentário. É um longa-metragem, esse documentário, aprovado pela Lei Municipal de Cultura, né, pela Fundação Cultural. E a primeira parte do filme, a gente vai pegar todas as pessoas que mandaram os vídeos pra gente, que deram algumas entrevistas, que falaram um pouco sobre suas vidas. E a gente vai colocar, editado, claro, colocar no começo todos esses personagens da vida real. E depois a nossa equipe vai se reunir para escolher quem vai ser o documentário. A gente ainda não tem ideia de como a gente vai fazer essa gravação, porque vai depender muito do escolhido, né? O que essa pessoa faz na sociedade, o que essa pessoa, no que ela contribui para uma sociedade diferente, ou até na família, o que ela faz para tornar a vida dela tão interessante a ponto de se tornar um filme, se tornar um documentário. Quem quer ser um documentário? Sabia que a minha vida daria um filme? Sabe por quê? Ai, minha vida tem muita história para contar. Bom, eu acho a minha história interessante porque... Vou começar dizendo a data que eu nasci. Sou nascido no ano de 1952. Tenho 47 anos. Bom, meu nome é Aurélio Domingues, eu sou do litoral do Paraná e sou de Paranaguá especificamente e trabalho e moro desde que nasci numa comunidade chamada Ilha dos Valadares. Hoje estou com 62 anos de idade, sou pai de 8 filhos, né? Tenho um casal de filhos, tenho 4 filhos mortos, falecidos. Eu penso que a minha vida até pode ser um filme, mas um filme totalmente em movimento, assim, filme em movimento, claro, o filme é em movimento, mas um movimento de partilha de pessoas, de corpos que se encontram, não se encontram, estão parados, estão em movimento, né? Porque a dança não é o movimento somente dinâmico, você pode estar estático, mas você tem movimento interno. Eu fiquei pensando, quando me convidaram para contar uma história, qual história seria melhor, porque eu tenho muitas histórias, assim, eu acho que a minha vida toda daria um documentário bem complexo, ou vários desdobramentos de uma história só, assim. Mas as histórias mais comuns são histórias de amor, assim. Então, entre todas elas, a mais significativa é da história do pai da minha filha, que gerou um filho, né? Tem outras histórias, mas não tem filho, então fica perdido, assim, na lembrança. Nasci em Santana do Livramento, divisa do Uruguai, e filho de pais separados. Tá bom? A minha história, eu acho que é uma história meio louca pelo seguinte, porque você falar sobre reencarnação hoje é um assunto muito complexo. Porque se eu falar que todas as pessoas aqui que estão passando aqui na rua são reencarnações, vão me apedrejar aqui. Agora vocês estão conhecendo um cara aqui que é filho de uma família que é fundadora de Curitiba, do Paraná, família Schleder de Macedo. Essa família faz parte da criação de Curitiba. Pode estar certo, vocês estão falando com a raiz de Curitiba, o início de Curitiba. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho e não deixo de falar isso para ninguém. Em toda parte que eu vou, eu estou falando. A história que eu vou contar vai ser por que eu vim parar aqui em Curitiba. Fiz barulho em Curitiba. Fiz uma gincana, sabe? Dentro dessa gincana eu consegui arrecadar 47 toneladas de lixo em 30 dias. Muitas coisas aconteceram, mas eu acho que mais ou menos, não sei se foi programado, mas pelos gostos que eu tinha quando era criança, que era de desenhar,
gostava de gibi, queria trabalhar nos estúdios da Walt Disney. São 63 anos. Então, em 63 anos não dá para contar em 2, 3 horas. Eu nasci em 1970, na cidade de Curitiba mesmo. E minha mãe era uma prostituta e acabou ficando grávida. Não podia ficar comigo. E descobriu que tinha uma mulher que cuidava de crianças no bairro do Boqueirão. Uma família humilde, eram 2 irmãos negros, semi-analfabetos, e que cuidavam de crianças para ajudar a custear a própria vida. Então minha mãe descobriu essa mulher, esse homem, e acabou me trazendo. Eu vim morar aqui no bairro do Boqueirão. Era uma família realmente humilde, uma família que passava por algumas necessidades até básicas. Junto dessa casa tinham 14 crianças. Todas essas crianças estavam sendo cuidadas, acabaram sendo adotivas depois, porque grande parte das mães abandonavam as crianças. Bem, na verdade, não sei se torna um documentário, porque eu acho interessante, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo, é que vou fazer 30 anos de serviço público, na verdade, e já trabalhei em vários locais, não só na Fundação Cultural, como no governo do estado, na TV Educativa e no Teatro Guaíra. E nesse meio tempo de vida profissional, acaba acontecendo alguns fatos pitorescos no dia a dia de uma produção, no caso. Apesar de eu não ser produtora, a minha formação é de jornalismo. Eu nunca trabalhei na área de jornalismo. Comecei com publicidade e depois é que acabei no serviço público. Antes também fiz teatro amador com o saudoso Manuel Carlos Caran, que daí também a gente tem algumas histórias pitorescas. E depois do serviço público, como eu disse, pelo fato do nosso dia a dia de trabalho, que nem todos acompanham os bastidores para saber como é que ocorrem algumas situações. E existem histórias e histórias. O mais interessante da vida profissional, nesse caso, é que hoje, que eu já estou com 56 para 57 anos, você acaba vendo com quantas pessoas você trabalhou na vida. Algumas que continuam ao seu lado, outras que foram para outras paragens que são até famosos, vamos dizer assim, hoje em dia, e que você até nem lembra, e depois quando você vê ou atuando na política, ou no teatro, ou na televisão, você acaba remetendo a sua memória ao passado e lembrando de alguns fatos que aconteceram com essas pessoas. Um episódio passado em minha vida, no trânsito maluco dessa nossa vida. Certa vez estava dirigindo na rua Marechal Floriano, em Curitiba, e percebi pelo retrovisor que havia uma caminhonete preta tentando me ultrapassar e buzinando. Fiquei irritado e não deixei. Acelerei meu carro. Quando estávamos os dois em alta velocidade, eu pisei no freio, quase fazendo ele bater na minha traseira. Passando isso, continuei. Ele me ultrapassou pela direita e eu fui mal educado e indelicado. Fiz o gesto com o dedo e o xinguei. Nesta hora, ele me fechou, parou a caminhonete, desceu, veio do meu lado esquerdo e com uma arma, pistola .40, ele bateu no meu ombro e falou: "Xinga de novo, você não é homem?" Eu não sabia o que fazer, não tinha... Fiquei sem reação, não falei nada. Infelizmente, são fatos que ocorrem na vida da gente. E ele falou, me ofendeu, me xingou e saiu dali e disse: "Não faça isso nunca mais para ninguém, que isso lhe sirva de lição." Pessoal, esse foi apenas um episódio em minha vida. Por isso, cuidem-se no trânsito, não sejam nervosos, não sejam ríspidos, não sejam mal educados. Muito obrigado. Vou iniciar com uma história que é trágica, mas também é muito engraçada, que aconteceu comigo. Eu dirijo desde muito cedo, a partir dos 18 anos,
e dirigi 8 anos sem carteira de motorista. Quando eu resolvi fazer a carteira de motorista, minha filha era recém-nascida e eu fui fazer a carteira. Naquela época não necessitava de autoescola, bastava uma pessoa ser o seu professor, poderia ser um parente, que você poderia tirar a carteira de motorista. E eu então pratiquei mais um pouco, né? E fui tirar a carteira. No dia que eu fui tirar a carteira, eu fui com o meu carro. E estava dirigindo com o fiscal ao meu lado, né? E um ônibus bateu no carro. Ele simplesmente fechou a minha frente, porque eu estava andando devagar, lógico, na velocidade que estava na placa, e ele me fechou e bateu no meu carro. Quando isso aconteceu, o fiscal ficou muito bravo, porque eu não tive culpa nenhuma. Desceu rapidamente do lado do passageiro, mandou eu pular para o outro lado e tomou a direção. E foi seguindo o ônibus, porque o motorista fugiu. E o ônibus indo na frente e ele correndo atrás, fazendo ultrapassagem, passando o sinal, fez de tudo para alcançar o ônibus. Quando ele conseguiu alcançar, ele fechou o ônibus, né? O ônibus parou no ponto e foi lá, xingou o motorista, brigou, falou um monte. E a história inverteu. O motorista, o cobrador, todo mundo que estava ali de testemunha, disse que era ele que estava dirigindo e não eu. E que ele era um maluco que ficou ultrapassando o ônibus. Ninguém percebeu que quem estava dirigindo era eu. E daí começou a confusão. Todo mundo começou a se revoltar, os dois começaram a bater boca, começou a parar um monte de ônibus para saber ser solidário ao motorista, né? E começou a maior briga. Foi quando a polícia chegou, o Detran chegou. E, surpresa, o fiscal não estava com nenhuma documentação. Estava sem a carteira dele de documentos. E explicava que ele era fiscal do Detran, mas ele não tinha como provar, né? E o pessoal do Detran e a polícia questionando. E daí a história piorou ainda, porque eles falaram que ele estava alcoolizado. Aí resolveram fazer o teste do bafômetro e, infelizmente, ele deu a taxa lá de alcoolismo, porque no dia anterior ele tinha saído e tomado uma cervejinha. Resultado da história, eu larguei ele lá com o carro, na maior confusão, voltei a pé até o Detran, porque meu marido estava com a minha filha recém-nascida que tinha que mamar. E ele falou assim para mim, olha, sua carteira você já passou, porque eu já tinha feito baliza, já estava na finalização do exame. Ele só falou, ó, tua carteira está liberada, você já passou, não se incomode. Resultado, fiquei com a carteira, fiquei com o carro todo estragado, né? Tive que recorrer depois para a empresa pagar o conserto do carro, mas acabei deixando para lá. E ele, na verdade, que dançou nessa história. Tudo que eu já passei na minha vida foi muitos milagres que Deus já me deu. Aconteceu tantas coisas. Sabe o que é você tá dentro de uma casa, de repente você pega para passear com a sua família, você vai na casa dos teus tios, tá passeando, tá se divertindo, pega e começa a brincar, a sua mãe está gestante da sua irmã, você começa a brincar, corre para cá, corre para lá, e quando você vê, você leva um tropeço, sem querer, e cai dentro de um poço de 5 metros de altura. Gente, isso não foi fácil para os meus pais. Sabe que é você dentro do poço e tua mãe ficar te procurando para lá e para cá e não te achar? O jeito que eu já passei foi muito... Eu já dei muito susto nos meus pais por causa disso. Por Deus, eu tô viva porque eu saí de lá totalmente desmaiada, muito inchado, meu corpo estava enorme. Eu mesma não sabia o que estava acontecendo comigo porque eu não vi nada. E passando do tempo, graças a Deus, conseguia voltar a melhorar totalmente disso. Nossa, o mais engraçado que eu fiz, agora eu vou contar, não é bem uma história, mas eu acho... O tempo que eu acampava, quando eu era mais nova lá, né? A gente ia acampar, né? De barraca, lógico. A minha barraca era uma canadense, assim, né? E daí um dia eu tava ali, e você tinha comidinha do lado, não sei o que lá, uma caixa de ovos, assim. Daí um amigo meu lá fora, assim, eu olhei pra cara dele, assim, né?
Peguei um ovo e joguei e ele, plof, na mão. Isso foi bem engraçado. Na hora, foi muito divertido. Estourou na mão dele o ovo, não sei de onde que eu tive aquela ideia. O cara queria me matar depois, mas que foi legal, foi. Essa eu nunca esqueço, é a minha história da acampadora mais... Fora as outras, daí eu alugava prancha de windsurf nos anos 82, 81. Compramos 5 pranchas, eu e um namorado que eu tinha, que depois virou meu marido e agora é esse. Já era. Daí a gente comprou 5 pranchas e saímos alugar, né, no litoral de Santa Catarina. Primeiro ficamos em Camboriú e quando a gente viu o mar era aquele mar lisinho, só que lá rola onda também, né, conforme a lua, conforme o mar. Nossa, daí na hora de alugar aquelas ondas e para fazer aqueles neguinhos parar em pé, sei que não deu certo. Ficamos um mês lá, daí fomos lá para Porto Belo. Putz, daí lá foi legal. Daí a gente alugava as pranchas e ficamos acampados lá, conhecemos as pessoas. Foi bem bacana essa história de alugar prancha. Tenho bastante história para contar. Não sei em que ramo que vocês querem que eu fale, mas a minha vida é uma vida assim cheia de histórias, viu? Foi uma trajetória muito longa e tem muita coisa, desde o tempo desde os meus 12 anos de idade que eu comecei a trabalhar e além disso fazer o meu curso primário lá no Colégio Santa Maria, depois seguir por esse mundo afora trabalhando e estudando. Tenho pensado a minha vida por entre cadeiras, mais especificamente carteiras, bancos, pátios escolares. Eu fui bailarina e sou professora do curso de dança e tenho estado entre lugares. E esses entre lugares são entre lugares da dança, na vida das pessoas, nas ruas, nos palcos, nas praças, mas principalmente nas escolas. E aos 9 anos de idade, eu vendo as crianças indo para as escolas, passando na frente de casa, eu resolvi seguir aquelas crianças e ver para onde elas iam. Foi sensacional, porque elas foram para a escola e eu acabei conhecendo a escola. E eu fui seguindo, sozinho, e acabei entrando numa sala de aula, para espanto da professora, que viu um aluno novo, sem matrícula, sem absolutamente nada. Eu entrei, sentei, passei a assistir a aula. A professora, então, chamou a coordenação da escola, a direção da escola, e a direção foi até a minha casa e pediu para que a minha mãe providenciasse a documentação. Foi aí que a minha mãe contou a história, que minha mãe havia me abandonado e não tinha documentos. E a escola, então, resolveu entrar em contato com o juizado de menores e ajudaram e muito a minha mãe conseguir a tutela. E tudo começou na faculdade. Eu comecei fazendo contabilidade, detestei, odiei, fiz um período e meio e aí troquei para letras. Quando eu fui para letras, depois de 1 ano e meio, eu fui fazer um trabalho voluntário em uma comunidade que tinha, uma comunidade bem carente na minha cidade. E quando você vai para um lugar onde tem pessoas carentes, você encontra uma infinidade de problemas, uma infinidade de pessoas com carências de diversos tipos, né? Seja carência afetiva, amorosa, carência financeira. E lá eu fui trabalhar com a carência que eles tinham de aprender a escrever o próprio nome, a conhecer o mínimo da alfabetização. Eram crianças que estavam na 4ª série e sequer sabiam assinar o próprio nome. E foi durante um ano foi muito bom trabalhar, porque aí no final do ano você vê aquelas crianças que não sabiam muita coisa ou quase nada, elas vêm para você, te agradecem e falam: professor, já sei ensinar meu nome, professor, já sei isso, professor, já sei aquilo. Depois de trabalhar com essa comunidade, eu fui trabalhar com adolescentes. E aí foi bem interessante, porque no primeiro dia de aula, a coordenadora chegou, também era voluntário,
a coordenadora chegou e falou assim, olha, o nosso projeto vai ser assim, assim, assado e tal, eu quero que vocês venham, eu quero que participem. E eu estava num cantinho assim da sala, olhando ela dar as instruções e aguardando para a hora que eu fosse começar a dar aula. E aí na hora que ela finalizou, ela falou assim, bom, agora eu vou na outra turma e vocês ficam com o professor. Aí eu fui até a frente e falei, bora galera, bora levantar, que a gente vai fazer uns alongamentos aqui. Aí, tipo, ninguém levantou, todo mundo ficou parado, assim. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Peraí, o que tá acontecendo? Eu falei, não, galera, bora levantar, a gente vai fazer um alongamento aqui antes de começar a aula. Aí o pessoal olhou e falei, gente, eu sou o professor, não sei se vocês perceberam, mas eu sou o professor. E eu acho que é pela estatura, por ser baixinho, por ser novo e tal, na época, tava com 22 anos, então tem um aspecto mais novo, e aí, tipo... eles não acharam que fosse professor. E foi muito gratificante também trabalhar com os adolescentes, porque você trabalha numa mesma linguagem, você chama eles para dentro da educação, trabalha questões sociais como sexualidade, religião, e filosofia, coisas que eles jamais pensaram em trabalhar, e eu também jamais pensei em trabalhar. Mas o cotidiano, as nossas aulas foram puxando uma coisa, puxando outra, e a gente acabou trabalhando com isso. E ao vir para Curitiba, há 7 meses atrás, eu encontrei uma instituição onde eu também trabalho com questões sociais. Eu realizo um trabalho com a comunidade de geração de renda através da cultura e preservação também, a salvaguarda da cultura popular, né? Que é uma área onde existem bastante mestres ainda da cultura popular que trabalham e lutam pela sobrevivência dessa cultura, da identidade cultural, é justamente para a formação do cidadão, né? Então a gente trabalha dentro dessa ilha, que se chama Valadares, é uma ilha que em outrora fora escravagista, né? Paranaguá, e agora ela abriga todas as pessoas, a comunidade que vem das outras ilhas da Baía de Paranaguá e Guaraqueçaba e se fixam em Paranaguá justamente nessa ilha. E daí vira um caldeirão cultural, né? De fandango, folia do divino, boi de mamão, do terço cantado, da culinária típica do litoral, e a gente faz esse trabalho com a preservação de tudo isso, linkando uma coisa a outra, linkando a dança na música, a música na culinária, no vocabulário. Então é um trabalho que a gente faz com muito amor, com muita dedicação, com atenção na questão da formação e no pertencimento do cidadão a um contexto. Então, eu trabalho há 13 anos assim, como artista, estou na rua sempre, há 13 anos, e eu faço um trabalho social voltado a crianças dentro dos hospitais, principalmente a crianças, alguns adultos também. Eu trabalho com crianças com câncer, crianças com problemas sérios que ficam muito tempo dentro de um hospital, depende de um tratamento mais prolongado, e a vida delas é basicamente dentro de um hospital. Eu faço visitas, a gente faz brincadeira com teatrinho, com mágica, fantoches, marionetes. A gente consegue trazer um pouco de esperança para as crianças que muitas vezes não têm. Às vezes um familiar não está acompanhando, crianças que vêm de outras cidades, que nem sempre o familiar às vezes tem condições de ficar acompanhando o filho por não ter onde ficar hospedado aqui em Curitiba. Então a gente faz um trabalho lindo e essas crianças ficam felizes, isso tem ajudado na recuperação deles bem mais rápido, então devolve realmente vida para elas, né? Foi uma infância difícil, assim, e uma das coisas que me chamou bastante atenção no sentido desse documentário foi essa questão da arte na infância. Foram poucos os momentos que eu tive o contato com a arte. Foram poucos os momentos na infância que foi me apresentado livros, espetáculos de teatro, bibliotecas, enfim, acesso à cultura. Era mais campinho de futebol, nadava nas escavas, perambulava quase o dia inteiro pelo bairro e jogava muito futebol. Assim foi uma infância repleta de alegrias, porém sem muita formação. Bom, eu aos 21 anos de idade, depois de saber que a namorada estava grávida, eu falei, nossa, que complicado isso agora, né? Vou ter que trabalhar, ter que cuidar de crianças, essas coisas todas. Bom, fui fazer o que eu tinha para fazer, né? Fui arrumar emprego. Só que me deparei com uma coisa muito doida, que é
a carteira de trabalho, se você vai procurar um emprego e ela não diz que você tem 1 ano de experiência nela, ninguém te dá emprego. Bom, depois de muita tentativa tentando arrumar emprego e ninguém me dando emprego, eu decidi fazer uma coisa. Quando no último emprego que eu fui com ela, né, no lugar para pegar emprego, e a pessoa me deu uma escrachada porque eu cheguei às 3h30 da tarde no escritório do cara. E aí o cara me soltou os cachorros porque eu estava chegando às 3h30 da tarde e eu falei, cara, né, você tá maluco? Aí peguei minha pasta que estava com um monte de recortes de jornal e joguei na cara dele. Chamei ele de Zé Ruela, porque eu estava desde as 7 horas da manhã arrumando emprego, numa lista de 7 recortes de jornal. E o dele era o último, às 3h30 da tarde eu estava lá, né? Era o último. E o cara me fala uma merda dessa. Bom, fiquei muito puto, larguei a merda dos papéis tudo na cara dele e fui embora. Como eu morava no Rio de Janeiro, eu, muito indignado, porque não consegui emprego, fui pra praia. Fiquei na praia lá, eu acho que umas 17 horas sentado. E por 3 vezes eu olhei para aquela carteira de trabalho e resolvi jogar ela no mar. Né? Eu falei, para que me serve aquilo? Bom, na 3ª vez que eu me levantei para jogar, eu falei, não, eu não vou jogar. Olhei para a carteira e disse, você vai ser testemunha de que um dia alguém vai me chamar para trabalhar, não porque tem alguma coisa escrita em você, e sim porque ouviu falar de mim. E desde então são 32 anos. E essa carteira de trabalho está assim até hoje, porque eu não deixei ninguém assinar aquela carteira, porque aquilo era a testemunha de que um dia eu ia, as pessoas iam me chamar para trabalhar, não porque tinha alguma coisa nela, sim porque tinham ouvido falar de mim. E aqui eu já falei para vocês de estar indo buscar um refrigerante para minha mãe também, ou isso aí também foi uma outra fase. Estava brincando, fui comprar uma Coca-Cola, imagine. Peguei a garrafa e saí sozinha. Minha mãe ainda falou, não, saia de casa. Eu peguei, atravessei a rua e levei um tropeção. A hora que eu levei esse tropeço, eu caí com a garrafa de pé e caí em cima. E ela tinha acabado de partir no meio. Meus braços, olha, entrou e por Deus eu não perdi esse braço. Olha aqui como ficou. Aí esse braço ficou assim e esse dedo, por Deus, a unha caiu na hora, né? Só que eu não conseguia escrever. Fiquei muito tempo, uns 4 meses com aquele gesso. E o médico ainda falou, é por Deus que você não perdeu o teu braço, porque o corte foi horrível. Gente do céu, eu não sentia nada. Mas foi uma coisa assim, extraordinária por Deus ter me dado a vida, porque Deus é muito grande. Aí tem mais uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Eu sou regularizado e credenciado, tá? Às vezes a pessoa pensa, ele é alguém que começou agora, não. Faz 14 anos que eu estou envolvido com isso. Não tenho nada contra religião alguma, simplesmente o que acontece? Acontece o seguinte, existem algumas religiões que eu não, na minha opinião, não se enquadra, não acredito, mas cada um segue o que quer. Espero que me respeitem, porque eu não desrespeito religião nenhuma, cada um. Existe um artigo dentro da Constituição brasileira que diz assim, liberdade religiosa. E existe um artigo criminal que diz assim, intolerância religiosa é crime. Só para os fanáticos de plantão estarem sabendo. Fui fundador da Associação dos Estacionamentos do Paraná. Fui o fundador do Sindicato dos Estacionamentos do Paraná. Sou fundador até de partido político, mas não vou citar o nome. Pode ficar tranquilo que eu não vou citar o nome de partido político, mas sou fundador de partido político no Brasil. Aos 12, 13 anos de idade, eu troquei de escola e fui estudar num colégio maior e conheci então nesse colégio o teatro amador. Conheci um grupo de teatro amador. Esse grupo de teatro amador mudou a minha vida. Em que sentido mudou a minha vida? Eu era muito revoltado com essa questão do abandono, com essa questão da infância, com essa questão
de ter muitas vezes passado por necessidades. E quando eu entrei nesse colégio, que eu descobri o teatro, descobri a arte, e a arte me mostrou muitas coisas, me tornou mais sensível, mostrou que a vida é cheia de dificuldades mesmo, me mostrou que essas dificuldades nos ajudam a crescer, nos tornam mais fortes, mais capazes, nos dão discernimento, nos deixam guerreiros. Eu acho que a minha vida daria um filme porque até os 28 anos de idade eu acreditava que eu não podia ter filhos, em hipótese alguma, assim. Aí até que eu fui fazer uma peça espírita de teatro e lá fui substituída de última hora, assim, para fazer. E eu conheci o meu atual marido na cena, assim, eles falaram assim, ó, vamos fazer agora e tal. E na cena, a cena se passava, simulava um ato sexual mesmo. Aí a gente se tornou amigos e tal, e eu fui fazer um outro trabalho com ele, que era Bela Adormecida. Aí nesse trabalho, na estreia, teve uma festa de estreia, assim, a gente bebeu todas, mas todas mesmo. Ainda a gente fala assim, muitas doses de bebidas coloridas. E por incrível que pareça, vocês acreditam? Engravidei. E hoje eu sou mãe de uma filha de 5 anos e sou muito feliz, assim, não sei o que aconteceu, não sei se o astral, eu não sei se eu acredito. Tem gente que não acredita, mas eu acho que não foi por acaso que a gente se conheceu, era pra gente estar ali naquele momento. E é isso, eu acho que é isso. Por isso que a minha vida daria um filme. Nasci em Curitiba no dia 27 de fevereiro de 69. Tive uma infância muito rica, moro no bairro Água Verde. E aí, próximo dos 10 anos de idade, 9 para 10, o primeiro filho da minha família, eu tenho mais um irmão. A minha infância foi muito rica, moro num bairro muito nobre, com uma praça bem bacana, tinha vários amigos, então a gente brincava de tudo um pouco, mas sempre gerava aquele desconforto, né? No final de uma brincadeira ou outra, sempre eu, menor, franzino, tinha muitas brigas, mas faz parte da idade. Com essa preocupação da minha mãe, que era zeladora de prédio, meu pai era fotógrafo, houve uma preocupação da minha mãe no sentido de poder dar uma atividade para poder eu ter um tempo de tarde, não mais ocioso, mas sim para poder de repente ter encaminhamento para alguma coisa. Foi aí que começa a minha vida a percorrer um caminho de uma atividade mais dirigida. Então, ou seja, minha mãe procurou na época, no mesmo bairro, vi uma faixa, lá era deslize, né, uma pista de patinação, onde tinha lá escrito atividade física de capoeira, né? Então, inicia meu processo ali, sem nem eu saber o que era capoeira ou o que era, de repente, uma atividade dirigida. Minha mãe me coloca lá num primeiro momento, com muita dificuldade, e eu começo a ser praticante de capoeira. Mas eu ia muito mais para poder também usar o espaço físico da época, para poder patinar, etc. E aí começa a minha vida dentro da capoeira. Bom, a história da minha vida é que quando eu tinha 16 anos de idade, eu trabalhava em mina de cal e perdi a mão direita numa explosão de dinamite. E de lá eu passei uns 5, 6 anos desempregado, comecei a trabalhar de 65 até 68, fiquei desempregado. E comecei a trabalhar novamente, trabalhei 35 anos de pedreiro e hoje estou aposentado. Passando mais uns anos, uns 2 anos depois, eu estava estudando, eu fui para uma festa do colégio, que tinha a época de festa junina. Eu fui para a festa, estava me divertindo bastante, minha mãe ainda me avisou, filha, você não saia do colégio, que a mamãe vai te buscar aqui. Eu falei, tá bom, mãe, eu não vou sair. Mas passou um tempo, eu estava tão cansada que eu falei, acho que eu vou para casa. Vamos, Luciane, vamos embora? Vamos. Fomos embora sozinha. Sabe que horas isso? 6:30 da tarde. Fomos embora, daqui a pouco um senhor olha pra mim e me chama. E eu falei pra minha amiga assim, Luciane, coitado do senhor, vamos ver o que ele quer, vamos ajudar ele. De quando a gente foi atravessar a rua pra ver o que ele queria, eu não sabia nada, não entendia nada. Eu só sei que ele me pegou e me levou dentro da entrada de um prédio. Aí eu olhava pra ele e falava assim, tio, o que você tá fazendo comigo? Para de encostar essa carteira de dinheiro em mim. Para de encostar essa carteira, o tio tá me machucando, o que tá acontecendo? Aí a única coisa que eu fiz, que eu lembro, é que eu saí correndo, sinceramente eu não entendi nada,
encontrei os meus pais descendo para vir me buscar do colégio. Aí contei isso para minha mãe entrou em estado de choque, né? E o que aconteceu, ela chamou a polícia, e aí fomos dar queixa, e os policiais pegaram essa pessoa que estava na frente da minha casa, aguardando, eu não sei o que ele estava esperando, acho que eu saí de novo, pensou que eu estava acho que mentindo que eu morava ali. E o que aconteceu com os policiais, eu lembro bem que os policiais pegaram ele e levaram ele dentro da sala da penitenciária e tiraram a roupa e começaram a bater tanto nele. Gente, foi horrível o que eu vi, meu Deus do céu, foi muita... Eu cheguei a falar, parem de bater nele de tanta dor, que eu mesma senti de ver isso, foi horrível isso. Essa foi uma outra coisa que aconteceu, né? Quando eu tinha 8 anos, eu fui molestada pelo meu vizinho, que é mais velho. Já era um cara de família, tinha uma filha, né? Então, eu na época não sabia o que era aquilo. Eu fiquei muito mal, não contei pra ninguém, não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém, porque ele me pediu isso. Então, eu não falei com ninguém. E eu fui descobrir o que era aquilo, que isso era crime, né? Quando eu tinha 12 anos. Então, eu vi pelas reportagens na televisão muitos casos de crianças que foram molestadas, que foram estupradas, que foram, enfim, tudo isso que me deixou muito abalada e me interferiu muito na minha educação, no jeito de como eu lidar com as pessoas, né? Eu tinha medo de todas as pessoas, tinha medo de homens mais velhos, tinha muito medo. Então eu acabei reprovando uma série, né, no colégio, e aí minha professora da escola sugeriu para minha mãe me colocar no teatro. E eu fui pro teatro e lá eu descobri que aquilo era a minha salvação. Eu me senti em casa, me senti bem, me senti livre. Foi tudo pra mim aquilo. Fiquei 3 anos lá, até que um dia o meu próprio professor foi e tentou, assim, estava me assediando. Então eu saí de volta. Acabei saindo e desisti. E aconteceu muitas coisas, minha avó faleceu, daí eu terminei o ensino médio, fiquei procurando algum curso para fazer, uma faculdade, e não conseguia achar e não conseguia fazer nada. Eu fiquei desesperada, perdi meu emprego, então me veio uma depressão muito forte, que eu tinha pensamentos horríveis, eu queria morrer, eu queria ficar deitada na cama e esperar passar o tempo e morrer ali. Até que um dia minha mãe e minha irmã, com muita insistência, com muita ajuda, com muita briga também, porque eu não aceitava ajuda, elas me colocaram para ir no psicólogo, e eu fui. E lá eu me senti livre, comecei a falar e me senti segura para falar para minha mãe. E falei para minha mãe o que tinha acontecido. Ela me apoiou, ela me ajudou, né, com isso. E hoje eu estou pronta para dizer para todo mundo o que aconteceu comigo, né? E eu sei que muitas pessoas, muitas crianças na época quando foram molestadas. Então, naquela época a gente não sabia o que era aquilo e me senti culpada. Eu fiquei muito mal, mas hoje eu tô caminhando, não tô 100% curada, porque ainda tenho problemas de relacionamento, mas estou caminhando na minha vida e hoje eu faço teatro, faço arte dramática no Colégio Estadual e estou muito feliz, porque é isso que eu quero para minha vida. Em 1994, 95, eu montei minha própria produtora e eu comecei a produzir espetáculos de teatro para crianças e, né, com a experiência que eu tive em produtoras como a Regina Vogue Produções, na DKV Produções Artísticas, eu acabei então produzindo espetáculo na minha própria produtora.
Eu lembro que em 94 nós distribuímos aproximadamente 10 mil mudas de árvores de araucária num espetáculo chamado No Mundo dos Sonhos. Depois disso, nós não paramos mais, começamos a trabalhar para levar a arte para a criança. Eu via nesse trabalho, eu tinha um prazer muito grande, assim, né, de dar à criança o que eu não tive na infância. Que a gente tem visto na rua quando a mãe vem nos abraçando. Você visitou meu filho, tá no hospital. Ai, fiquei feliz que foi lá, levou um pouco de alegria, foi lá, deu um presentinho, fez meu filho sorrir. Ó, meu filho, nossa, ele ficou tão feliz que ele foi fazer uma operação, ele não estava com medo, nem teve mais medo. Então, são tipo de coisas que a gente vem trazendo por longo dos anos e isso faz bem. Bem pra gente que vê isso aí, bem para aquela criança que nos recebeu, para a família que está sabendo disso, que isso é importante, que isso é bom. Adoro desenho animado, até hoje. Né? Minha mãe dizia assim, poxa, mas desenho animado é coisa para criança. Não sei o que. Disse, mas a gente é uma eterna criança, né? Eu até hoje assisto desenho, me divirto assistindo desenho. Assistiu, por exemplo, Asterix, os longas do Asterix é muito divertido. Né? Então, hoje em dia eu assisto desenho assim, direto. Minha história aí é uma história bem interessante, eu acho, pelo menos, pelo seguinte, porque eu sofri uma perseguição espiritual aí desde criança, né? Mas na verdade eu não me dei conta de que eu estava sofrendo essa perseguição, porque uma pessoa que está sofrendo uma perseguição espiritual, ela jamais vai se perceber de imediato, certo? Então o que acontece? É uma história doida pelo seguinte, porque meu pai me criou sozinho, minha mãe não me abandonou e tal, né? E quase morri quando era criança, né? Recém-nascido, né? E acabou que fui crescendo, óbvio, né? 8 anos. Quando eu cheguei perto entre uns 18 a 20 anos, eu quase fiquei louco, né? Tinha vontade até de me suicidar, né? E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que um amigo meu, chamado Jonathan, a avó dele já mexia com coisas espirituais. Eu percebia desde criança que eu tinha uma intuição assim, eu via uma pessoa, olhava, uma pessoa pressentia, por exemplo, estivesse olhando para qualquer pessoa na rua, conseguia perceber coisas que iam acontecer com aquela pessoa. Independente das pessoas acreditarem ou não, não é essa a questão, certo? E o que acabou acontecendo? Com 20 anos eu surtei, quase fiquei louco. E um amigo meu me aconselhou, Fábio, faça o seguinte, vá até a minha avó, que é uma senhora que eu tenho o maior respeito hoje, que é a Maria da Luz de Oliveira. Fui até essa senhora começou a fazer um tratamento espiritual, certo? Com orações, com rezas, com rituais, com trabalhos, né? E ela me ajudou muito pelo seguinte, porque eu comecei a melhorar, comecei a ficar mais calmo, começaram as coisas a se encaixar. Eu era ator no espetáculo, no Teatro Lala Schneider, e acabei infartando em cima do palco mesmo. E para o meu desespero, tive uma necrose cardíaca e acabei perdendo parte do coração. Daquele momento em diante, eu teria que viver com a metade do coração. Né? A gente tem que viver com um coração inteiro ou não. Nesse momento eu saí e eu achava que eu tinha que fazer mais pelas pessoas, que eu poderia fazer mais, que eu tinha que preencher minha vida fazendo alguma coisa de útil. Mas eu não sabia o quê. Até que meu filho foi assaltado no bairro em que eu cresci. Ele foi assaltado e chegou em casa chorando. E eu desesperadamente saí atrás de quem fez aquilo. Foi então que eu entrei pela primeira vez numa área de ocupação, numa invasão, numa favela, próximo da minha casa, que eu desconhecia. A entrada naquele lugar
vendo crianças brincando perto de tráfico de drogas, perto de esgoto. Era um lugar horrível, decadente, mas tinha crianças. E as crianças brincavam alegremente. Aí eu vi que eu tinha uma produtora, que eu produzia espetáculos de teatro e que eu poderia dar a essas crianças que estavam próximos da minha casa, em áreas de ocupação, um pouco mais de arte, um pouco mais de colorido. Eu poderia oferecer a essas crianças um pouco mais do lúdico. Amenizava um pouco, eu acredito, essa coisa amarga, essa coisa feia que era o ambiente que eles estavam crescendo. Sabe o que é você ter problemas de saúde e as pessoas não entenderem teu problema? Que eu estava trabalhando em vários lugares, fui mandada embora porque eu trabalhava e chegava a desmaiar nos meus trabalhos. E eu eu tenho muito Deus comigo, Deus é muito grande. O que aconteceu que eu tomava por mês 300 comprimidos. Eu fiz uma cirurgia no cérebro faz 8 anos. Eu tomava por mês 300 comprimidos todos os dias, por mês, né? E esses desmaios que eu tinha foi uma coisa porque eu fiquei grávida, engravidei 2 vezes. E as 2 vezes eu não pude ter, eu perdi meus 2 bebês por causa dos problemas muito tristes que eu tive. Aí quando foi ano passado, eu fiquei sabendo que eu estava grávida e por Deus, eu falei, Deus, dessa vez eu não vou perder meu filho. E graças a Deus hoje tem a maior coisa do mundo, o maior presente que eu podia ter recebido de Deus, que é a bênção que é o meu filhinho, que é o Francisco, é o meu anjo da minha vida, que é uma bênção de Deus. Uma tia minha, parece, minha avó, não sei quem, queria que eu fosse padre e ela colocou uma fotografia minha de recém-nascido debaixo do sacrário na igreja. Quando eu soube dessa história, eu ainda era pequeno, eu achei que a minha obrigação era ser padre, que a minha vocação era ser padre. E assim fui, pensando, ou ser padre, ou ser médico, ser padre, ou ser médico. Acabei estudando filosofia para ser padre. Depois de filosofia, fui fazer engenharia florestal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas uma colega de trabalho disse, pô, você com a tua inteligência não pode querer ser um filósofo, só um filósofo, que você não vai ganhar dinheiro dando aula. Então, você vai estudar engenharia florestal. Eu digo, tá bom, então lá fui fazer engenharia florestal. Eu sou de São Paulo, né? Eu sempre pensei em sair de casa, viajar um monte e tal, mas acabei tendo um foco que, se fosse para sair da minha casa, teria que ser estudando, com alguma, como posso dizer, com algo que me pudesse não me comprometer de forma financeira, que eu pudesse estar me evoluindo e tudo mais. E, de repente, acabei passando no vestibular da Federal, onde eu vim para cá com a possibilidade também de morar na casa de estudante, e que foi a melhor experiência que eu tive, foi morar na casa de estudante. Viver num alojamento durante 3, 4 meses, né, um lugar que estava lotado, tive que ficar um tempo na casa do estudante masculino, né, umas 2 semanas, porque não tinha lugar na CELC, que é a casa feminina, né, da Federal. E quando eu fui para a CELC, eu era a mais estressada, porque eu nunca tinha imaginado viver fora de casa. E aquele monte de mulheres que não tinham organização nenhuma, aquelas camas bagunçadas, aquelas coisas horríveis. E, de repente, eu comecei a lidar com essa dificuldade que eu tinha. Lógico, né, morar em casa de estudante não é tão normal como morar em casa normal. E a gente acaba vivenciando muitas coisas, né? A gente acaba experimentando coisas diferentes, querendo fazer coisas diferentes. E resolvi ser padre. Quando eu fui querer ser padre, acabou não dando certo. Fiz 2 anos de teologia, 2 anos e meio, daí no noviciado acabei saindo de lá. Mergulho, caçava lagosta. Sou famosa lá em Porto Alegre. Porto Belo, quer dizer, falei errado, né? Lá onde eu acampava, todo dia eu entrava lá e pegava uma lagosta. Todo dia, coitadinha, morria e eu jogava na panela. Gostosa que era aquelas lagostas. Agora acabou, não tem mais. Tá tudo poluído, tá acabando tudo, né, na verdade. E antes das lagostas eu pegava uns goiazão desse tamanho. Agora fui para Portugal e comi um lá, pó sapateira, eles chamam.
Aqui é parecido, o gosto é o mesmo, eu achei. Só que é menor, né? Não é daquele tamanhão lá. A tal da sapateira tinha 3 quilos. A garra dela era do tamanho do meu braço, assim, ó. Sem brincadeira. Gigante o negócio. Uma delícia. Nós fomos assaltados por 4 ou 5 vezes. Levavam os nossos equipamentos, nós íamos atrás, e esses equipamentos, alguns deles eram devolvidos. E essa relação não era uma relação assim que nos dava medo. Era uma relação que nós sabíamos que teríamos que contornar, porque nós estávamos falando de pessoas viciadas, pessoas que se entregaram ao mundo das drogas e que necessitavam de manter, de alguma forma, amenizar essa dor. Aos poucos, os próprios pais foram nos ajudando, assim. Uma das coisas legais foi essa questão de trazer, ao invés de você criar uma guerra com a comunidade, ao invés de você chegar a uma situação de extremo, nós fizemos ao contrário. Nós convidamos alguns jovens da comunidade para trabalhar conosco, para usar o palco do Centro Cultural Boqueirão. Aí veio a ideia do rap, veio a ideia da música, da favela, da música do bairro do Boqueirão. Aí nós fizemos festivais, abrimos espaço e tivemos o apoio desses jovens que acabavam nos ajudando a cuidar do espaço. Eles aí sim viram que o espaço era útil não só para as crianças, mas também para eles, que eram jovens e queriam se expressar cantando ou fazendo outro tipo de arte. Essa relação foi uma relação que eu acho a mais produtiva, assim. Embora o cidadão seja viciado, esteja definhando de alguma maneira, ele pode ser ouvido. E foi isso que o Centro Cultural fez. Ouviu, ajudou e acreditou. Né? Desde então, nós não tivemos mais nenhum arrombamento e o projeto conseguiu fluir. Vi muita miséria lá no Mato Grosso. Fui trabalhar no Mato Grosso, larguei tudo aqui. Lá no Mato Grosso fui trabalhar numa empresa boa, que até o meu antigo patrão depois passou a ser o prefeito da cidade. E esse mesmo patrão me demitiu e me proibiu de voltar para Curitiba. Nem os ônibus de linha podiam me trazer. Então, consegui sair de lá fugido, consegui fugir num caminhão que saiu de madrugada. O motorista cobrou todo o dinheiro que eu tinha. Eu vendi tudo que eu tinha, porque eu fui para lá de mudança. Fui para lá, levei geladeira, fogão, tudo que eu tinha, levei tudo que eu tinha. E chegando lá, para sair fugido, né, tive que vender, antes de fugir, tive que vender tudo, porque daí eu fiquei desempregado, eu não tinha nem como pagar o hotel onde eu estava hospedado. Passei dificuldades, tive que vendi tudo que eu tinha para poder pagar o hotel. Que hotel, meu Deus do céu, o hotel lá era uma espelunquinha, era uma casa toda de madeira, onde o pessoal ficava hospedado, não tinha nem sarrafo entre as tábuas, e a gente via para outra pessoa no outro quarto. Se você olhasse entre as frestas, você via a pessoa no outro quarto. Mas foi assim, e fugido eu vim. Consegui fugir, tive que pagar para o motorista todo o dinheiro que eu tinha no bolso, todo o dinheiro que eu tinha, tudo que eu tinha recebido com as vendas de todas as coisas. Vim para Curitiba sem comer e sem beber durante 3 dias. Cheguei aqui, quando cheguei em casa, que a minha mãe foi colocar o almoço, gente, eu não conseguia nem colocar. Fui colocar uma colher de arroz na boca, o meu estômago não aceitava a comida. Foi meio difícil para começar a comer, mas foi uma experiência legal. Foi legal porque eu sou muito espiritualizado, eu sou católico. E, gente, a experiência que eu tive de Deus nesses momentos de dificuldade de vida, não tem como explicar, não tem como explicar.
você quase sente Deus como algo palpável? Bom, o que marcou bastante minha vida foi o meu casamento, e mais importante, que a pessoa que não reparou na minha deficiência e casou comigo e a gente vive feliz, 44 anos de casamento. Hoje estou aposentado do serviço público e trabalho com artesanato, fabricando calçados. Há 14 anos atrás mudei-me para Curitiba, achando que não ia me adaptar, e hoje estava à conversa com todas as pessoas, acho uma cidade maravilhosa e me inseri dentro da sociedade, tenho respeito às pessoas, também uma troca mútua, né? Também as respeito no seu modo de ser, né? Porque nós gaúchos, todo mundo sabe, nós somos mais alegres, mais, né? Receptivos, conversantes, falantes, e nós respeitamos o jeito de ser. E esse, hoje, moro então, como já disse, repito, há 14 anos aqui em Curitiba, Paraná. E eu moro de uma distância do meu trabalho de 30 quilômetros, 30 para vir e 30 para voltar, que é lá na Fazenda Rio Grande. E ontem fez 12 anos que eu trabalho nessa empresa. Aí eu comecei a fazer umas contas meio loucas, assim, falta o que fazer, né? Daí sentei na frente do computador e comecei lá a fazer umas contas. Descontando os feriados, folgas, sábados e domingos, férias e emendadas, eu trabalhei em torno de 2.700 dias. Isso daria em torno de 2.700 dias, e de viagem de ônibus de Fazenda Rio Grande, Curitiba, Fazenda Rio Grande, mais ou menos 160 mil quilômetros. Então são 4 voltas ao mundo. Imagina, 12 anos, 4 voltas ao mundo. E nesses 160 mil quilômetros eu fiquei dentro de um ônibus 337 dias, mais ou menos, quase um ano dentro de um ônibus. Ou seja, 8.500 horas, indo e voltando, indo e voltando. E não fazia ideia que tinha ficado todo esse tempo dentro de um ônibus. Aí eu postei isso lá no Facebook, né? Uma das minhas amigas disse: nossa, quanto tempo perdido, né? Daí eu disse pra ela: veja bem, né? Eu perdi tanto tempo, depende do ponto de vista, né? Nessa volta ao mundo que eu fiz, eu consegui ler alguns livros que me levaram em algumas partes do mundo, né? Tudo começou quando eu tinha 13 anos. Ainda criança, eu comecei a escrever um livro, que mais tarde seria um livro sobre a minha vida. Eu terminei esse livro com 25 anos, tá? E aí depois eu comecei também a escrever outras linhas, que eu parti para poesias e romance pornográfico. Então, a parte do romance pornográfico ela é bem interessante, porque algumas amigas minhas, elas me falavam assim: nossa, mas como você tem coragem, né, de falar sobre pornografia, sobre sexo e tal, não sei o que. Eu falei assim: ué, todo mundo gosta. Eu conheci o pai da minha filha num congresso de filosofia, fiz filosofia, e, enfim. Isso foi em outubro de 2008, e novembro, o congresso foi no Rio Grande do Sul, e nós nos apaixonamos loucamente, ficamos 4 dias intensos de puro amor. E daí ele foi embora, ele é do Maranhão, mas morava na Paraíba, em João Pessoa, e eu em Curitiba. Então eu voltei para Curitiba e ele tinha outra passagem para Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro, a gente continuou se falando, eu aqui em Curitiba e ele no Rio. Daí ele resolveu vir para Curitiba para passear e ficar um pouco mais comigo, estender um pouco aquilo que a gente tinha vivenciado, né? E foram 3 dias também de muita intensidade, que ele não queria ir embora, e eu também não queria que ele fosse embora. Então, tive sonhos que ele estava se acidentando na estrada. E ele foi embora para Campinas, só que eu fui junto e minha mãe foi junto também. Então, foi todo mundo para Campinas conhecer o pai dele. Ficamos lá uns 4 dias, também assim de muita intensidade. E daí eu vim embora para Curitiba com a minha mãe. A minha mãe passou a estrada inteira chorando, porque ela se apaixonou por ele. Acho que mais do que eu, não sei. Como filho, né? E daí vim para Curitiba. Ele ficou em Campinas, depois voltou para João Pessoa. Em novembro, quase um mês depois, assim, eu pedi demissão do meu trabalho, tranquei minha faculdade
e coloquei minha mudança num depósito e fui embora para João Pessoa morar com ele. Daí moramos juntos 6 meses, aí engravidei. Daí nada deu certo. Daí ele não queria mais, a minha mudança não chegou, ficou 6 meses e não chegou. Eu processei a empresa que estava com a minha mudança porque a gente via apartamento e daí chamou a mudança não chegava. Daí eu venci o contrato, não consegui ficar com aquele apartamento que a gente tinha achado, eu tive que achar outro apartamento lá. Daí não deu certo o apartamento, daí a gente brigou e a mudança não chegava nunca. Daí eu voltei para Curitiba. Teve outras coisas que aconteceram no meio, assim. Participei de uma audição de dança, grávida, ganhei, quase perdi o filho. Ele ficou, ele não queria mais. Daí eu vim sozinha. E daí fui atrás da minha mudança, que estava num depósito. Cheguei no depósito, as pessoas estavam usando meu sofá, meu micro-ondas. Estavam usando todas as minhas coisas. Por isso que a minha mudança não chegou, né? Porque estava todo mundo usando a minha mudança. Daí foi um processo longo, e até eu achar uma casa, eu fiquei morando com a minha mãe e tal. Daí depois ele voltou pra cá, depois de um tempo ele voltou pra cá, a gente achou um apartamento e enfim. Daí a gente colocou as coisas lá dentro e a gente morou lá 2 dias, porque a gente brigou muito. Daí eu fui embora, ele foi embora, ele ficou no apartamento com todas as minhas coisas estragadas, perdi um monte de coisa que tinha estragado na mudança, né? Isso que já tinha passado 2 anos. E daí é isso, daí eu saí de casa, ele ficou, daí eu voltei pra casa da minha mãe, não tava dando certo, daí eu voltei pro apartamento e falei pra ele, fica aí, vamos arrumar as coisas com calma, né? Não precisa a gente voltar. Daí ele foi embora, não voltou nunca mais, e eu fiquei no apartamento até hoje. E minha filha tá com 4 anos. E é isso. Mas daí na Bahia, tem aquele Pelourinho, né, que é uma praça lá, a gente tava passeando assim, e tinha um pintor lá. Papagaios, tucano, sabe? Os quadros expostos ali para vender ali fora, tudo, só bicho assim, né, da Amazônia, esses papagaios. Aí eu falei para ele, na minha casa vai um tucano. Na hora o cara disse assim, sabe quanto que custa um tucano? 6 mil, por que você não pega ele? Acredita, a mentalidade dos caras já é essa. Ele não falou nada do tucano, ele falou no preço do tucano e que era para eu pegar porque valia 6 mil. Apesar de eu ser formada em artes visuais, mas eu gosto muito de teatro, começamos com o teatro. E um dia, depois do ensaio, a gente fez uma festinha e eu falei para os alunos, então façam o seguinte, joguem, a gente já fez uma festinha, levamos guaraná, fizemos uma vaquinha, um bolo e tal. Então vocês fazem o seguinte, isso daqui tudo é reciclado, tentando já orientar eles, vocês joguem esse lixo reciclado e vão levar lá para fora que acabou a aula. E eles levaram para fora da escola esse lixo reciclado que eu achei que tinha dado. No fim, eu fiquei com a sacola do lixo e acabei dando para o aluno a sacola com a minha carteira, com meus documentos todos, com pouco dinheiro, mas com os documentos todos. Eu fiquei, quando eu cheguei no carro, que eu vi que eu estava com a sacola de lixo, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora com essa... onde que foi parar a minha carteira? Enfim, saí, avisei alguns alunos, né? Algumas alunas, como era fim de escola, ficaram 2, 3 alunos só, final de aula. E 2 alunas ficaram comigo. Falaram, mas professora, você não vai mais achar? Eles já jogaram no lixo. Eu falei, meu Deus, eu não posso, tem que achar essa carteira. Começamos a correr o bairro, né? E daí as 2 meninas junto comigo, professora, não entre, pelo amor de Deus, não entre nessa rua, porque essa rua só tem noiado. E eu falei, sei lá o que é noiado, eu também sou noiada, vamos entrar pra ir, né? Aí que eu fui descobrir que o que significava noiado. Como eu estava muito tempo fora do Brasil, não sabia mais, não entendia mais de gíria. Eu entrei comunidade adentro, mas era uma coisa de filme mesmo, parecia um filme, assim, porque daí o pessoal gritava de cima do morro, assim, aquela ladeira enorme, e o pessoal gritava, o que você quer, professora? O que você perdeu? E eu não queria dizer que era a carteira por causa do dinheiro, né, que era pouco, mas tinha. Eu falei, não, eu perdi um livro, mas você está desesperado por causa do livro. Gente, eu passava de lixeira em lixeira, parecia uma louca. Pensaram assim, essa professora é maluca. Eu entrava na lixeira, atirava os lixos tudo para fora para procurar a minha carteira e não encontrava, e rodava e rodava.
Quando foi atrás do colégio, cheguei, fui falar com o pai, eu falei, olha, seu filho jogou, mas meu Deus do céu, ele vai preso? Eu falei, não vai preso, ele não fez por mal. Fui eu que dei a minha carteira, que eu joguei dentro da sacola, pensando que era o lixo reciclado. E acabei dando a sacola errada para ele, então não vai ter problema. Só quero saber aonde ele jogou esse lixo, que não é um lixo. Daí o senhor falou, então a senhora fica cuidando da casa, e que eu vou procurar meu filho, né? Daí eu fiquei pensando assim, mas como cuidando da casa, né? Um barraco caindo aos pedaços, a grade, assim, toda remendada também caindo, né? Daí eu tive vontade de rir, eu falei, mas eu vou cuidar do quê, né? O coitado já não tem nada, será que vai entrar algum cidadão e vai conseguir querer roubar alguma coisa? Daí, mas fiquei ali, né, de plantão, cuidando da casa do senhor. Quando eu voltei de novo, que o rapaz voltou e falou, professora, eu pus lá na frente do colégio. Quando eu voltei de novo, assim, de longe, assim, foi uma disputa, porque o carrinheiro estava pegando já a minha sacola com a minha carteira e eu saí correndo, tive que brigar com o homem, não, o lixo é meu, e eu falava, não, é meu. E foi muito engraçada a história, porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu tive que brigar com uma pessoa por causa de lixo, né? Que ele depois foi entender que não era lixo. Eu falei, eu dou um dinheirinho para o senhor, mas pelo amor de Deus, esse é documento, para mim é muito importante. O bairro começou a discutir cidadania. Nós tivemos um processo que nasceu aqui dentro do Centro Cultural Boqueirão, que é uma empresa, uma empresa que eu não vou citar o nome da empresa, mas cuida de toda a linha férrea, né? Da parte de trem e tal. Essa empresa, na verdade, ela se sentia também ameaçada por essas invasões que estavam à beira do trilho do trem. E resolveram que iam tirar todas as famílias dessas áreas de ocupação aqui, a menos de 150 metros do Centro Cultural Boqueirão. As famílias, alguns membros alguns moradores da invasão vieram para o Centro Cultural Boqueirão pedindo ajuda, pedindo para que o espaço fosse aberto para a comunidade se organizar e ver o que poderia ser feito. Eu me emociono até para falar dessa história porque assim, é legal quando o coletivo se une e a força aumenta, né? E nós deveríamos fazer isso sempre, deveríamos sempre ser unidos. E eu lembro que nós conseguimos advogados e essas famílias hoje foram assentadas, receberam apartamentos, se organizaram. De 800 famílias que nós tínhamos na invasão, hoje nós temos, no máximo, umas 10, 20 no máximo. É legal, assim, eu tenho crianças que retornam ao projeto, que estão morando em local mais digno, estão hoje com um pouco mais de qualidade de vida. O espaço, né, por muito tempo, foi somente usado por essas crianças da invasão, por jovens da invasão. Por quê? Porque as pessoas tinham preconceito com essa área. Nós convidávamos crianças do Alto Boqueirão, da Vila Auer, crianças de outras regiões, porque achávamos importante que as crianças da ocupação tivessem contato com outras crianças. Né? Nós queríamos um mundo mais igual, com crianças convivendo, mas os pais, eu sempre escutava de alguns pais, não, é perigoso, lá embaixo é perigoso, lá embaixo é difícil. Aquelas crianças da invasão, elas são muito mal educadas. E isso é coisa de adulto, de pessoas insensíveis. Porque quando nós conseguimos, então, convencer alguns pais e trazer outras crianças para cá, o convívio das crianças foi maravilhoso. As crianças, elas se respeitam e elas não têm diferença social. Elas não têm essa situação de diferença social. Isso é criado pelos próprios pais. Isso é criado pela indústria consumista. Que eu não quero ter um iate, uma casa no campo, uma casa fora do país. Hoje eu me sinto realizada no sentido de... Eu tenho um filho
graças a Deus, super saudável, independente e muito legal, mãe coruja, né? Mas ele é mesmo. Tô casada até hoje com o mesmo marido e profissionalmente, por mais percalços que a gente tenha, hoje, realizada, a gente acho que nunca vai se sentir. Você consegue chegar num patamar assim de autoconfiança, vamos dizer assim. Nesse momento eu me sinto assim. Eu sou aquele exemplo, eu e meu irmão, de pessoas que tinham tudo para dar errado, mas graças a Deus deu certo e hoje me sinto um pai que cumpriu suas obrigações, criando todos os filhos, né? Meu filho mais moço hoje tem 33 anos, são homens de bem, são pessoas de bem, filhas também, todos. E eu só tenho alegria, tenho motivo de ser feliz nessa vida, como eu estava dizendo, né? Se há alguém mais feliz que eu não acredito. Pode ter igual, feliz tanto quanto eu, mais feliz não existe. Então hoje eu desenvolvo técnicas de domínio mental e passo isso para frente para quem quiser aprender, né? Existe uma menina, uma moça que é uma iniciada minha, eu iniciei, estou passando para ela as técnicas de domínio mental, nomes sagrados divinos, sou um estudioso de Cabala, sou um estudioso da magia hebraica, que na verdade é a Cabala, né? E fiz umas descobertas surpreendentes, né? Existem nomes divinos que os demônios não suportam, palavras mágicas que você vai dominar eles. Mas como comigo primeiro aconteceu e depois eu fui descobrir, foi diferente. Tem muita gente que estuda e depois vem a força, né? E hoje eu trabalho com essa força, que é uma força o quê? Uma força espiritual. Eu vou falar só um trecho de uma coisa aqui que as pessoas vão achar estranho. Mas eu sou... Vão querer me bater. Eu sou a reencarnação de uma pessoa, filho de uma pessoa muito poderosa que andou por essas terras aqui há 4.000 anos atrás. Não vou falar porque eu não tenho permissão. Trabalhei como topógrafo, agrimensor. Meu pai era engenheiro, foi o primeiro engenheiro de Paraná, primeiro engenheiro formado, um engenheiro civil formado aqui no Paraná. Carpinteiro, marceneiro, chaveiro, serralheiro, eletricista, bombeiro hidráulico, né? Além das técnicas nas artes plásticas, que é a escultura, a modelagem, a gravura, o couro, a resina. Desenhos antigos, né? Seriados antigos, a Feiticeira, Ginny é um Gênio, os Flintstones, os Jetsons. Primário, ginásio, científico, depois o curso superior, curso de economista. Até hoje eu tenho orgulho da minha profissão de economista. Dostoiévski, José Saramago, livros que têm histórias africanas, histórias lá do Afeganistão, histórias do sertão, como o Grande Sertão Veredas. Enfim, rodei o mundo mesmo dentro desse ônibus durante esses 12 anos. Conheci a Grécia, conheci o Peru, Machu Picchu, é um encanto aquilo lá, Cusco. Conheci a Argentina, conheci Buenos Aires, fui a Paris agora, conheci Lourdes, Israel, né? Pouco antes dessa brigarada que está dando lá em Israel, lá em Tel Aviv, eu estive lá um mês antes, Roma, Assis, Veneza. Pé de pera, pé de maçã, mimosa, uva, ameixa, né? Então, quando eu sumia, todo mundo já sabia que estava lá no meio, comendo frutas, me acabando de comer frutas, né? E minha mãe chamava para fazer as coisas assim, cadê a Maristela? A Maristela está lá na mimoseira, comendo mimosa. Ela ia me buscar, às vezes ela dava umas broncas, tudo, mas aí a gente ficava, quando ela ia assim, porque ele dava uns tapas na gente, a gente corria. Ficava correndo no jardim e ela dizia assim, você trata de ficar parada, mas imagina que eu vou ficar parada. A gente vencia ela pelo cansaço, ela dizia, desistir, agora chega. Porto Belo, Bombinhas é uma entrada, é um braço de mar, então ele vai bem para dentro, daí tem esses bichos maiores aí. Mas o amigo meu morreu lá, agora é uma parte triste. Caiu, a onda pegou e se fodeu. Coitado. Aquele dia foi muito triste. Foi o dia que eu peguei 3 peixes, que eu vou pescar, mas nunca pego, né?
Fico lá, tomo sol, fico nas pedras, entro na piscininha. E aquele dia eu peguei 3 peixes, achei estranho, saca? E voltei feliz pela trilha, cheguei lá, ninguém olhava para os meus peixes. Todo mundo, você estava com o Vilmar? Você estava com o Vilmar? Vilmar é o cara que morreu, né? Eu falei, não, estava lá do outro lado, né? Daí caiu alguém lá no mar, daí não sabiam quem que era, né? E foi o cara. Daí, uma semana depois ele apareceu lá boiando, que a gente achou que tinha ido embora com a correnteza. E o cara, quando começou a nadar lá, pescar, que ele não sabia nadar, ele pescava. Ele ia ali na beiradinha, a gente tirava sarro dele, porque ele vivia de colete salva-vida. Aonde ele ia. Mas depois de 10 anos, acho que ele ficou mais assim, sabe, tranquilo. Pois foi... Parece que o cara sabia. Ficou todo mundo meio assim, né? Coitado. Mas foi pro fita. Lá é muito perigoso, assim. Para pescar tem que cuidar. Porque você cair ali... E a onda vem lá em cima e te leva. Que é assim, né? Sequinho. Mas se a onda bate, aquilo vira um sabão. E caiu 3. 2 se salvaram, né? Porque o pescador passou e pegou um. O piá só deu o braço assim e ele conseguiu tirar na canoa. O outro ficou agarrado na pedra e o outro caiu, né? Daí morreu. Mas a parte triste dos meus acampamentos foi essa. Mas foram 30 anos ali, nunca aconteceu nada. E é impressionante, porque nunca morre ninguém. Cai, quebra os braços, faz o diabo, mas morrer mesmo é difícil, assim. Tem a história de uma argentina que morreu lá, que tem a cruz lá nas pedras. Mas essa já morreu há mais de 30 anos. Diz que também a onda pegou ela lá em cima. E a família vai todo ano lá. A cruz está lá toda bonitinha, sempre com florzinha, arrumadinha. Eles vêm lá na Argentina toda vez para ver ela. Também nunca mais acharam o corpo, aquelas coisas. Essa não acharam, né? Mas a do meu amigo, ele subiu lá uma semana depois. E gosto muito de ajudar as pessoas, gosto muito de fazer a diferença. Gosto muito de levar otimismo para as pessoas, de fazer as pessoas desesperançosas terem um pouco de esperança. Mas também eu tenho um defeito muito grande. Quando eu vejo que uma pessoa está muito alegre, eu digo, escuta, a coisa não é tão boa assim não, o troço baixa um pouco, porque a coisa é mais complicada, a coisa é um pouco mais complicada. Então, não acho que eu tento levar o pessimismo para quem é otimista, não. Eu tento levar um pouco de realismo. E o realismo não é só alegria e o realismo não é só sofrimento. O realismo é um misto de tudo isso. Passado e futuro não existe, o que existe é o presente. Isso já é uma frase já muito batida por aí, mas é uma realidade. O que existe é o presente. O que eu faço do meu presente é aquilo que vai me dar ânimo na vida e vai fazer eu me sentir cada vez melhor. Então o futuro nunca vai chegar, porque sempre vai ser um presente. E o passado já passou, e não vale a pena ficar olhando para o passado, não. É legal sim olhar para o passado, é legal olhar para o passado quando ele me traz alegria. O passado que me traz tristeza, o passado que me traz dor, não merece ser visto, não. Mas aquele passado que me traz alegria, que diz, pô, caramba, cara, você foi assim, poxa vida, você viveu isso, poxa vida, as pessoas que você conheceu eram assim, tá? Mas eu não me apego às pessoas, não, eu gosto das pessoas, eu me apego enquanto estou com elas, mas quando eu não estou mais com elas, eu não fico sofrendo, só as pessoas passam na vida da gente. A gente vai passando, como eu passo na vida delas, elas passam na minha também. Eu creio que minha história é interessante para o documentário porque meu pai tinha 3 filhos de uma mesma mulher e mais 4 de outra mulher. Bom, quando eu nasci, a minha mãe morreu no dia do meu parto. E nós dois nascemos no hospital aqui em São Vicente, aqui em Curitiba, e meu pai não tinha onde nos deixar. Ele nos deixou nesse hospital. Ele era trabalhador e lá tinha uma senhora que começou a nos cuidar, que é a dona Maria Leonides. O apelido dela é Nice. Então ela foi se afeiçoando a nós dois e começou a criar uma certa ligação. E ela chegava em casa e falava para os pais dela, olha, ela tem 2 negrinhos lindos no hospital que ficaram carentes. E ela foi se afeiçoando cada dia mais e passou-se 1 ano, meu pai casou com ela. E teve mais 4 filhos, então nós somos 7 irmãos. Eu creio que essa história é uma história bem legal. O que eu posso dizer mais da minha vida?
posso dizer que eu sou um homem feliz, porque tenho muitos amigos em Curitiba. Até na Fundação Cultural do Paraná eu tenho, na Fundação Cultural de Curitiba, eu tenho conhecimento, sou um homem aposentado hoje, mas trabalho tanto quanto eu trabalhei na época em que eu exercia meus serviços de economista lá na Prefeitura Municipal de Curitiba. Um abraço para vocês. Depois, se vocês quiserem mais dados, mais coisas, aí eu vou pensar como é que eu vou... Porque a minha vida é cheia de histórias, viu? Eu posso escrever 50 livros, 50 volumes de livro, mas não vai chegar ainda. Essa vida de ter vivido um tempo na casa de estudante, ter que lidar com pessoas diferentes, fazer uma faculdade, né? A federal, que é uma faculdade totalmente diferente da faculdade estadual que eu fiz, focos diferentes, né? Faz com que a gente crie uma experiência e acabe tendo paciência para poder entender como é cada pessoa e como que você deve lidar, principalmente na profissão que eu escolhi, que é ser professora, que é a profissão que eu gosto, que eu quero me aposentar nela com prazer. Esse trânsito de estar entre carteiras, bancos escolares, pátios de escolas, mais do que ser aluna, do que ser professora, pesquisadora, é um lugar de compartilhar experiências, né? De compartilhar pessoas, histórias de pessoas. Expondo meus trabalhos em feiras ou mesmo trabalhando, né, no meu local, eu posso conhecer pessoas com diferentes culturas, né? E isso aí traz conhecimento e enriquece o cidadão, né? Como uma pessoa que conhece diversas culturas, pessoas também, né? Diferentes. Que o tempo vai passar tanto para mim como para você. Se eu fizer uma escolha ou não fizer. Então o tempo passa para a vida de cada um. Então esse tempo vivido dentro do esporte me permitiu também ser hoje profissional de educação física, renomado, reconhecido, dentro e fora, porque eu amo o que eu faço o que eu amo, e por isso eu tenho a felicidade de dizer assim que eu sou um cara muito feliz no que eu faço. Mas a princípio disso é dizer assim que a gente não pode ficar fechado num quadrado. A gente tem que procurar, buscar, ampliar esse conhecimento para poder repassar isso, porque a vida da gente aqui é simplesmente uma semente para poder colher aquilo que a gente planta. Vão descobrir quem vocês são, vão evoluir, se voltem para dentro de vocês mesmos. Essa é a minha história, né? De coisas que eu já passei. E aí espero daqui para frente que Deus só derrame bênçãos e coisas boas na minha vida, que eu preciso muito disso. É a única coisa que eu posso falar para vocês. Mas Deus é muito importante na vida, acho que não na minha, na de todos nós. Né? Uma cervejinha num boteco falava tudo. Contava a vida toda. Mas aqui eu tô meio assim. Tô até falando certinho. Tentando, né, pelo menos falar com S's e R's. Ai, gente do céu, tá muito difícil. Vamos fazer outro dia. O que, assim, pode estar representando esse cruzar, essas relações, o que vem disso, né? Essa experiência do corpo, né? O quanto o corpo é arte, o quanto é cultura, o quanto o corpo é vida. As pessoas, elas tendem a perceber a dança só por meio de coreografias, né? A gente tem visto dança na esquina, a gente tem visto dança num bar, a gente tem visto dança numa praça. Então, histórias entrecruzadas e histórias corporais. Eu acho que é por isso que a minha vida devia ser um documentário, não só a minha, mas de todas as pessoas que têm fatos marcantes para contar. Todas as pessoas podem participar, mesmo que ela fale, mas eu não faço nenhuma atividade na comunidade, por exemplo. Mas eu tenho uma história que é super bacana, que eu acho que contribuiria para o documentário. Então, por que não? Né? Conte essa história pra gente. Tem histórias engraçadíssimas, e como tem outras que eu já chorei atrás da câmera vendo as histórias.
Então, é um documentário que cada dia a gente tem uma surpresa diferente, sabe? Porque são histórias reais, são pessoas reais e a gente não tem como prever, né, o que essa pessoa vai contar. Depois, quando eu casei, meu filho nasceu, eu nunca entendi como que uma mãe consegue abandonar um filho. O amor que eu tenho pelo meu filho, o carinho, o respeito que eu tenho por ele, é como se fosse um pedaço de mim. E hoje eu consigo, né, pensar nisso com um pouquinho mais de discernimento, mas me deixa um pouco triste, mas como minha mãe conseguiu. E aos 35 anos, eu resolvi que eu queria também descobrir quem era a minha mãe. Aí eu fui atrás, com essa tristeza, eu pensava, puxa vida, não é possível. Eu preciso saber quem me gerou, quem me colocou no mundo. Eu descobri quem era minha mãe. Descobri que ela morava em Paranaguá, morava sozinha, teve as dificuldades dela. E, graças a Deus, eu consegui perdoar. Perdoar a própria mãe. E hoje eu tento ter uma relação com ela, né? Os meus pais adotivos, minha mãe faleceu há pouco tempo, meu pai ainda está vivo, e a minha mãe, hoje eu tento ter uma relação com ela. Ainda é difícil, mas aos poucos a gente vai criando uma amizade, uma alegria a mais, vai criando convivência. Eu acho que é isso. Essa é a minha infância e dela, e com ela eu me fiz guerreiro. Com ela eu me fiz gente e acredito que se eu pudesse escolher, eu só voltaria o filme. 5. Hoje vai apagar incêndio. Aquele negócio vermelho grandão. 5. Peraí, você tá cobrando aqui. 5. Mas vamos fazer com a voz também. Então, aqui é a invasão. Aqui é uma área de ocupação irregular, onde eu brincava quando era pequeno. E era muito feliz brincando aqui na beira do trem, com muitas crianças. Mas desconhecia o perigo, desconhecia que era um lugar de tráfico de drogas. Quando você é criança, você quer brincar. Você não pensa no perigo, você não mede consequências. Aqui é o portão da escola, aqui, nesse portão que eu entrei pela primeira vez. Tinha um corredor ali na escola. Eu fui entrando naquele corredor, parecia que eu estava entrando num túnel sem volta. Foi uma sensação de medo e de superação ao mesmo tempo. Então essa é a rua protagonista da minha infância. Aqui eu brinquei, briguei, sonhei, chorei, cresci com outras crianças, solto, livre, completamente livre no bairro. Essa é a casa que eu morei, que eu cresci. Foi aqui que a minha mãe me deixou. E é onde eu cresci feliz. Morávamos atrás dessa casa. Uma casa pequena, uma meágua, chamada meágua, de 3 peças, em 14.